E chegamos ao segundo episódio de Invasão Secreta, a série que tá ficando muito interessante. Eu fico tentando enxergar ela como se não fosse da Marvel, se eu estivesse zapeando assim na internet e tal, ou na televisão, não importa. E ele fala assim, não, uma série Invasão Secreta, vamos ver o que é. Olha só, alienígenas invadindo a Terra. Eu acharia interessante, assim, ou seja, não dependemos da Marvel para achar ela boa, porque a trama foi bem desenvolvida, a começar pelo flashback que a gente teve lá no início, mostrando aquela promessa do Nick Fury com os Skrulls, né, contextualizando a ligação do Nick Fury com os Skrulls, como que os Skrulls estão putos com o Nick Fury, né, decepcionados no mínimo com o Nick Fury, porque ele não conseguiu arrumar para eles uma casa, como se fosse fácil assim achar uma casa com um povo inteiro no universo. Mas o nome do episódio é Promessas, porque cada um fez uma promessa. O Nick Fury prometeu, falou assim, ó, eu arrumo uma casa para vocês, arrumo um lar para vocês. Enquanto isso, vocês ficam aqui na mocada, fica na miúda, que é nós na fita, né? Fica aí disfarçado de seres humanos, porque ele ganharia, vamos falar assim, um tanto de espião. Eles não cumpriram a promessa, chamaram tanto de gente, todo mundo que tem no universo de Skrull veio pra Terra, tem uma exceção lá do Império, lá que eles mencionaram, e ao mesmo tempo o Nick Fury foi pro espaço, foi pra Saber lá, ficar por lá e largou os Skrull na mão e não conseguiu, no fim das contas, não conseguiu arrumar a casa pra eles. E aí que começa a treta, porque dentro dessas não promessas mútuas, no meio delas está o Gravik, que é aquele menino que foi apresentado ao Nick Fury no passado, né, pela esposa dele, coisa que eu vou falar lá no fim, porque isso chegou lá no fim do episódio. Mas inscreve aqui no canal, né, e deixa o seu like no vídeo, é muito importante que você deixe um like. Se você me acompanha aqui, ó, não custa nada, não dá nem um segundo, você vai, clica, coloca no joinha aí, que isso ajuda demais a divulgar o canal, nesse trabalho que eu faço aqui, sempre trazendo essas séries da Marvel, DC, filmes, novidades. Deixa seu like aí, dá uma força imensa e comenta também o que você tá achando dessa temporada, desse início de temporada de Invasão Secreta, que tá interessante. Esse episódio não teve muita ação, mas pra mim foi muito bom. Que texto bom, que diálogo bom, tem muitas coisas pra gente poder falar aqui. E quando eu falo texto bom, às vezes fica até difícil selecionar qual diálogo, quais os melhores diálogos do episódio. Eu tenho que mencionar aqui o diálogo dele, né, do Nick Fury no trem. Tem ainda também o diálogo do Nick Fury com o Rhodes, dois textos sensacionais. Nesse primeiro lado do trem é a hora que o Nick Fury fala que os seres humanos podem coexistir com os Skrulls, né, ficar nessa vida aí de um luta pela paz, um acha que não tem como, ou vive um, ou vive outro, e outros podem coexistir. E aqui tem duas coisinhas que eu queria falar. Uma delas é que o texto é interessante, que um deles fala assim, não gente, o ser humano não consegue nem coexistir nem com ele mesmo, quanto mais com o outro, o que é super verdade, tá sempre em guerra, né, sempre tem algumas desavenças entre seres humanos. Isso eu achei muito legal, tipo assim, não vai adiantar. E segundo, parece muito o discurso, né, o embate que existe entre mutantes e humanos. Então já estão usando essa premissa aí de podem coexistir ou não podem coexistir, que é a briga principal de Xavier e Magneto, já nesse início aqui, né, nessa fase, antes de chegar aos X-Men. Portanto, estão queimando pra mim, estão queimando essa ficha aí de coexistir lá no X-Men. Quando chegar no X-Men, que é o principal conceito, né, do X-Men, a ideia dos X-Men, eu acho que vai ficar desgastado isso daí. E a gente conheceu melhor o Gravik nesse episódio, de como que ele é mal ali quando precisa, como ele é decidido no que ele vai fazer. Ele é mal pra gente, né, que tá assistindo, mas pros Skrulls ele é bom. E também essa não promessa trouxe milhões de Skrulls à Terra, o que torna a trama interessante. Não são poucos Skrulls, uns por ali, ó, estão precisando de arrumar um cantinho pra esse grupo de refugiados, vamos falar assim. Não, é pra muita gente, e se eles já tomaram o poder ali daquelas grandes lideranças do mundo, algumas das grandes lideranças, já tomaram uma porrada de coisa que a gente não tá sabendo, inclusive eu aqui posso ser um Skrull e você nem tá sabendo. E não é só quem é vilão que a gente ficou sabendo mais nada, porque quem não é vilão ou é semi-vilão, né, como a Sonya Falso hoje. Que legal ver a Olivia como atuando, gente. Pra mim aquela mulher é a rainha da Inglaterra por causa da série, a rainha da Inglaterra dentro da Marvel. Aquela mulher tem moral demais. Como que ela foi descoberta só agora? Então só a gente descobriu isso agora, né, há poucos anos. Mas que atriz sensacional, que moral que essa mulher tem. Ela chega pra interrogar, você fala assim, antes da cena você fala, esse cara vai falar. Quer dizer, a gente já sabe que vai falar porque ela é protagonista, mas assim, a gente já sabe pela postura dela, que diálogo sensacional. Ela é muito boa de serviço, só não entendi porque ela é experiente do jeito que é. Foge lá por um tipo de escotilha, não é escotilha não, aquela coisa de emergência e sai e deixa a porta aberta, aí todo mundo sabe pra onde ela foi, né? Aí eu achei isso aí bem batido, falta de cuidado, podia ter
fechada a portinhola. Mas nesse interrogatório temos uma revelação muito boa que eles estão usando o DNA Skrull para poder mudar o DNA para desenvolver um Skrull mais forte, que a gente sabe muito bem, para quem sabe dos quadrinhos, que é o tal ou alguma adaptação do Super Skrull. Nos quadrinhos, o que é o Super Skrull? Desde muitos anos atrás, é de longa data isso daí, os Skrulls desenvolveram um jeito de alterar seu DNA para poder mudar a forma com poderes de alguns heróis da Terra, no caso, os Quartetos Fantásticos. Então, o Super Skrull era um Skrull que tinha o poder de todos os quartetos do quarteto ao mesmo tempo, poder do Coisa, poder do Senhor Fantástico, poder de ficar invisível e ainda virava fogo do Tocha Humana. É claro que nessa série nem sequer temos quarteto ainda no UCM, o Super Skrull não vai ter esses poderes, mas estão dando um jeito de fazer uma ideia semelhante, que é pegar 4 características principais de poder e colocar no Skrull, coisa que a gente viu dentro do computador lá, na hora da pesquisa, que eles mostram lá, e aí a gente tem tipo assim, um paralelismo, alguma similaridade com esses 4. E eles vão meio que espelhar esses poderes. O primeiro é no Groot, que aparece lá escrito Groot, que é mais ou menos a capacidade de se esticar. Então o Groot, como ele vira madeira e vai para longe, né, planta, né, ou seja, é semelhante ao Senhor Fantástico. O outro é o Projeto Extremis, que apareceu lá no Homem de Ferro 3, aquele filme que eu não gosto e pra mim é um dos piores da Marvel, né? E aí naquele filme lá eles mudam o DNA para o ser humano poder emanar calor. Então parece muito Tocha Humana, então esse Super Skrull novo aí deve poder emanar calor de alguma forma. O terceiro é o Obsidian, que é aquele capanga do Thanos lá, o fortão, né, que teve o braço decepado, que também, já que é para tratar de força, é similar ao Coisa. Então até aqui a gente tem um similar ao Senhor Fantástico, um similar ao Tocha Humana e um similar ao Coisa. Falta a Mulher Invisível, que não, aqui nessa aqui vai ser mais alterado, que ele tá pegando a base dos monstros de gelo que apareceram lá no Thor, nos 2 primeiros filmes do Thor. Então esses 2 monstros de gelo é meio que para contrapor ao fogo do Tocha Humana, né, do Extremis, do Projeto Extremis. Então ele vai ter poder de esticar como planta, igual o Groot, poder super força do Coisa, ainda vai poder ter fogo do Tocha Humana e gelo ainda ao mesmo tempo. E esse poder do Groot a gente já sabe que vai ter porque apareceu uma ceninha do trailer lá, do cara esticando o braço. Agora, se a trama envolve tanta gente, com milhões, com os grandes líderes, tinha que aparecer um Vingador nessa história aí, gente. Assim, pelo menos um Vingador, principalmente depois do atentado que matou 2.000 pessoas, aonde estão os Vingadores? Tudo bem que tem um orçamento, né, tá? Eu sei, não vai aparecer, mas o Capitão América, o Nick Fury falou com o James Rhodes lá, falou assim, não posso chamar os Vingadores agora, que vai piorar ainda mais. De fato, até faz sentido nesse raciocínio, que se chama os Vingadores para a história, se eles já estão conseguindo manipular a história dos Estados Unidos contra a Rússia, se põe os Vingadores na história, imagina aí um Skrull vira Vingador lá, filho de Vingador, e os Vingadores é mais um para entrar no rolo, então é melhor poupar os Vingadores. Sei dessa história toda. Mas pelo menos um não aparece, né? Aí é irresponsabilidade mesmo. E falando em Nick Fury e James Rhodes, máquina de combate, um dos melhores diálogos da série, eu tô tentando adivinhar qual é o melhor. Que texto bom, gente. O texto é rico, ele é rico de metáforas, rico de simbologia, rico de discussão, um embate de um com o outro, muito bom, e a atuação dos dois é excelente. A atuação do Nick Fury, que o Nick Fury tá colocando essa série no bolso, gente, porque o cara atua em casa, ele tá em casa demais, ele tá à vontade demais, ainda mais que ele é um dos produtores da série, né? Então assim, ele tá colocando dinheiro ali, ele tá sendo ele mesmo, e muito legal o texto de quando o James Rhodes demite ele lá, ele fala, mesmo quando eu tô fora, eu tô dentro. Eu achei sensacional. E além disso, é bom observar que esse Rhodes tá meio diferente do Rhodes que a gente viu lá no Capitão América Soldado Invernal, então eu já tô desconfiado que ele é Skrull desde o primeiro episódio, mas vamos ver ainda, a gente não sabe o que vai dar, mas logo a gente deve saber. E no finalzinho a gente pode ter a ideia de por que o Nick Fury protege tantos Skrulls o tempo todo, né? Porque o cara chega em casa e o cara é casado com uma. Agora, quando eu assisti isso aí, eu vi que a mulher tá de Skrull lá, cheguei, ela já é esposa dele. Então o Nick Fury, né, foi casado com a Skrull o tempo todo, que é a mulher que apareceu lá no início do episódio. Acontece que eu assistindo na hora, eu falei assim, mano, será que os Skrulls estão tão infiltrados que até a mulher dele, ele tá casado com a mulher sem saber que ela é Skrull, tá enganando ele mesmo? Mas não, acho que ele sabe mesmo desde sempre, a mulher dele é Skrull e ele tá casado e tá feliz, porque essa mulher já foi mencionada lá no Capitão América e Soldado Invernal, mas talvez, né, vai que roubaram a mulher dele e vier um Skrull infiltrado lá, e nem ele tá sabendo que ele não tá aqui, ele tá dormindo com o Skrull, né? Vamos ver isso nos próximos episódios, nos comentem aqui que esse episódio foi muito interessante. Um grande abraço e até mais.